questões tributárias relevantes. Nosso último painel de hoje tem o tema Direito Tributário, Constituição e Direito Privado. Convidamos para presidir essa mesa a professora, advogada e presidente da ABRA-DT, Isabel de Abreu Machado Derzi. Convido também o conferencista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e advogado Humberto Ávila. Senhoras e senhores, com a palavra a presidente da ABRA-DT, Isabel de Abreu Machado Derzi. Boa tarde a todos. É uma grande honra estarmos aqui neste evento da ABRA-DT, depois de ouvirmos tão ilustres conferencistas que precederam esta mesa. Recebemos entre nós o professor Humberto Ávila, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escritor, jurista e jovem, muito jovem, doutor pela Universidade de Munique, mas é livre docente pela USP, tem pós-doc, não vale o título não, hein? Em Harvard, nas universidades europeias. Um rapaz que já brilhou há tantos anos, continua brilhando, estudando, um grande pesquisador, e cujas obras têm marcado a literatura e a dogmática brasileiras, não só princípios, como igualdade tributária, e agora a obra que está sendo lançada, Segurança Jurídica, é a tese que concorreu à titularidade na Universidade de São Paulo, na cadeira de Direito Tributário. Eu li esta obra, eu conheço essa obra, porque até um dado momento eu estava compondo a mesa examinadora. Eu sei que é uma obra marcante, é uma obra que é um marco jurídico no direito tributário brasileiro, como sempre, como as coisas que o Humberto faz. No doutorado, os alunos de direito já discutem, né, longamente, viu, seus textos, especialmente a segurança jurídica, porque ela se encaixa perfeitamente na minha linha de pesquisa. De modo que, com grande orgulho, com grande ansiedade, que a ABRA-DT recebe hoje o professor Humberto Ávila, ao lado, né, de conferencistas que nos honram. Por exemplo, eu aqui vejo o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, o nosso Cacai, o nosso famoso Cacai, que aqui está, o professor Tássio, né, que é o nosso professor da PUC, agora é nosso diretor. O Cacai não é diretor da ABRA-DT, não? Mas chamado não. está faltando isso no seu currículo? Que isso, moço? Isso aqui não pode, porque o Humberto, apesar de pós-doc, é Harvard, são as universidades europeias todas, ele é diretor da ABRA-DT. Maior título, não? Você tem. Olha, professor. Vamos lá, então. Qual a sua palavra, professor? Estamos ansiosos. Bom, depois dessas palavras da professora Isabel, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste. Feliz porque elas me honram muito, triste pela expectativa criada que eu temo possa ser logo frustrada. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite que foi formulado. É sempre uma alegria imensa voltar a Belo Horizonte, pelas mãos da professora Isabel, pela amizade do Dr. Eduardo Maneira e tantos outros amigos que estão aqui presentes. Eu, quando comecei a estudar direito tributário, jovem há menos tempo do que hoje, eu me recordo das palavras do professor Geraldo Taliba, no início da década de 90, dizendo que, naquela ocasião, nos últimos 30 anos, não se tinha produzido nada de novo no direito tributário, com exceção das obras da professora Isabel. E aquele vaticínio que ele lá afirmava se revelou uma grande verdade
eu tenho aprendido muito com os textos, com os trabalhos, com as palestras, com as manifestações e também com a pessoa da professora Isabel. Bem, a minha exposição, Direito Tributário, Constituição, a mente de todos nós. Falarei com 3 características. Falarei alto para ser ouvido, claro para ser compreendido e pouco para ser aplaudido. O tema é um tema muito amplo e eu aqui na presença do Dr. Cacai fico preocupado em não ser tão técnico. Falar sobre regras de competência e utilização pela Constituição de conceitos de direito privado talvez seja algo muito restrito, talvez algo muito pequeno, muito pedestre. Mas por trás de todo o tema, ainda que à primeira vista pedestre, existe um grande tema. E o grande tema que está por trás deste é o tema da segurança. Mas por trás do tema da segurança está o tema... Por trás do tema da segurança existe o problema da liberdade. E por trás do problema da liberdade existe o problema da dignidade. Por quê? Se nós temos uma Constituição cujas palavras não têm significado, como diria um dos filósofos espanhol, nós não teremos no que nos agarrar. Se renda puder significar qualquer coisa, nós não saberemos a que título seremos obrigados a pagar imposto sobre a renda. Se mercadoria puder significar qualquer coisa, nós não saberemos em que medida seremos compelidos a pagar ICMS. Se salário puder significar qualquer coisa, nós não saberemos como iremos pagar a contribuição sobre a folha de salários, e assim sucessivamente. Portanto, toda essa discussão é uma discussão que envolve a alternância de sentido. E a alternância de sentido pode provocar efeitos nefastos com relação à atividade humana. E por quê? Porque sempre que há vários caminhos a serem tomados e não há clareza com relação a qual deles deve ser adotado, o ser humano fica inerte, não age. Há inclusive estudos que não são de direito tributário, mas são muito interessantes, em que mostram uma relação entre essa variação de sentido e de orientação com a iniciativa privada de desenvolvimento, no sentido de que quanto mais instável for o direito e quanto mais variáveis forem os sentidos que forem atribuídos pelo judiciário, pela doutrina, pelos órgãos institucionais, aqueles termos que são positivados na Constituição e nas leis, menor é o desenvolvimento econômico. E por quê? Porque se há muitos caminhos e não há clareza com relação a qual deve ser o adotado, o ser humano simplesmente fica inerte, não age. E se não age, não exerce a sua liberdade. Se não exerce a sua liberdade, ele não investe, não cria empregos, não cria renda e não paga, paradoxalmente, não paga impostos. Talvez, em vez de falar sobre segurança jurídica, eu poderia dar um exemplo. Um exemplo, para mim, é muito ilustrativo. Eu moro em Porto Alegre e tenho uma casa de campo em Gramado. É uma maravilha a paisagem. O problema é que entre Porto Alegre e Gramado há 250 pardais de controle de velocidade. Se fossem apenas 250, estava tudo resolvido. O problema é que a velocidade oscila. Às vezes o limite é 40, às vezes 50, às vezes 60, às vezes 80 e às vezes 100. Sem qualquer tipo de critério. De tal sorte que sempre que se está andando, se está inseguro com relação a estar ou não cumprindo a lei. Porque normalmente não se sabe qual é a velocidade permitida naquele trecho. Isso sem falar em controles de velocidade móveis, que podem ter inclusive um outro tipo de controle de velocidade. A oscilação das regras e a oscilação no sentido atribuído pelos órgãos institucionais às regras é um problema que causa uma instabilidade absurda. E o ser humano, seja ele contribuinte, seja ele empresário, seja ele cidadão em geral, não consegue conviver com esta
alternância de sentidos. E o que está acontecendo hoje, o livro magistral da professora Isabel evidencia isso com muita clareza, é esta oscilação, que antes se limitava à legislação, que se modificava com muita frequência e com muita intensidade, e agora chegou ao Poder Judiciário, que também muda de posição com muita frequência e com muita intensidade. Nós não conseguimos conviver com várias posições, como se um dia uma coisa é certa, outro dia outra coisa é errada. Isso me faz, inclusive, lembrar daquela estagiária no cartório lá em Porto Alegre, que foi passar uma tarde junto com o juiz. Uma hora, o juiz recebeu o autor, e o juiz falou para o autor: o senhor está certo. Aí, um pouco depois, a estagiária observou, recebeu o réu, e o juiz falou para o réu: o senhor está certo. A estagiária, inconformada, foi falar com o juiz e falou: não é possível isso. Disse para o autor que está certo, depois disse para o réu que está certo. Aí ele respondeu para o estagiário: o senhor está certo. Esse tipo de oscilação simplesmente não tem como operar. E se nós ligarmos essa questão da oscilação com o exercício do poder, a situação fica mais grave. Porque poder sem limite, ou com um limite móvel, como nas aulas de tiro, simplesmente não funciona. É preciso